Tratar o engajamento, e até aqui eu acho que já ficou claro para a maioria de vocês, e se não a gente vai passar e vai explorar ainda mais, o engajamento é um ativo mais importante de um processo de implementação e sustentação de gestão de riscos. É de fundamental importância para que, quanto o assunto seja melhor entendido, compreendido, ele vai ser melhor aceito e legitimado. Olá, turma, tudo bem? Esse é o Decodificando a Gestão de Riscos, um programa que eu compartilho com você conteúdos teóricos e casos práticos com base em uma experiência de mais de uma década na área. A ideia aqui é trazer para você conteúdos que sirvam como um atalho para otimizar a sua trajetória e não cometer os mesmos erros que eu cometi e dominar de uma vez por todas os riscos que prejudicam os resultados da sua empresa. Eu sou o Thiago Labliuk e hoje vou explorar um pouco sobre como o engajamento das pessoas impacta de maneira direta a gestão de riscos e como isso pode influenciar os resultados gerados pela sua empresa. Vivemos um tempo onde, muito mais do que aspectos técnicos, precisamos ter propósito em qualquer projeto. Se você tiver que fazer uma atividade de um projeto onde a imposição seja muito presente, como do tipo, precisamos fazer isso porque está na lei, ou não vamos fazer isso e pronto, precisamos porque somos obrigados a fazer essa atividade, não tenha dúvida. Todo investimento alocado para essa atividade ou esse projeto não trará o valor agregado que se espera. E isso certamente pode gerar algum tipo de frustração para quem está patrocinando aquele projeto ou até mesmo para quem está fazendo parte do projeto, porque começa a fazer parte de um contexto que não entende os motivos e vai entrar dentro de uma mecânica repetitiva que não vai trazer a performance e o cuidado total que se espera. É preciso entender o motivo, é preciso deixar claro o motivo, da onde se quer chegar com aquela atividade, com aquele projeto. É preciso trazer o propósito à tona. Isso, sem dúvidas, pessoal, gera muito valor, pois quando é claro o propósito, as pessoas ficam mais engajadas com aquela atividade, com aquela iniciativa, vão ter maior atenção, vão buscar maior performance e vão ter um cuidado extremo para que os objetivos sejam alcançados. Mas como é que a gente encaixa isso tudo na gestão de riscos? Como é que essa questão de propósito, engajamento pode trazer resultados positivos ou não para uma iniciativa de gestão de riscos? Bom, na verdade, a gestão de riscos é algo que precisa se adequar ao propósito da companhia ou ela ser o meio para que esse propósito seja encontrado. Quais são os motivos e por que eu estou dizendo isso? Se a gente for olhar todo o framework de gestão de riscos que a gente já explorou em vídeos anteriores, a gente passa pela cultura de riscos, que é baseada e modelada com base em comportamento e exemplos das pessoas. Então, se as pessoas já não estiverem alinhadas a dar bons exemplos, não vai funcionar. Depois você tem a definição do apetite a risco, que é um tema de muita proximidade com o estilo dos administradores. Ou seja, se eles também não estiverem engajados a fazer uma gestão responsável, sustentável, o apetite a risco praticamente é inexistente. O único foco é a geração de resultados de curtíssimo prazo, não importa quanto isso custe no médio ou longo prazo. Passando pelo apetite a risco, você tem o processo de identificação de riscos, que é totalmente correlacionado à experiência de quem faz parte desse processo. Como a gente já debateu anteriormente, o processo de identificação de riscos pode ter diversas formas, desde análises de dados, questionários, workshops e por aí vai. Tirando a análise de dados, todos os demais dependem de relações humanas. E quanto mais engajada aquela pessoa estiver em tentar entender o cenário de risco, quais são as suas causas, os impactos, ter aquela calibração mais adequada sobre a avaliação de riscos, se ele estiver engajado, vai ser um ótimo mapeamento. Agora, se ele não estiver, ele vai fazer ele vai cumprir uma tabela, ele vai fazer um protocolo extremamente superficial e não vai atingir aquilo que se espera de identificação de riscos. A mesma coisa já conectada com o processo de avaliação de riscos que vem logo na sequência, que a maior parte dos casos, para a maior parte das empresas, é qualitativo, é julgamental, depende muito do nível de envolvimento das pessoas, tá certo? Depois a gente passa para a resposta a risco, que também tem lá a manutenção de controles existentes ou a execução de planos de ação, que depende do compromisso e comprometimento das pessoas em dar a melhor resposta possível. Evidentemente que a gente precisa garantir, os gestores de riscos, que esse apoio aconteça na linha do tempo. Caso contrário, você vai ter o que a gente comentou no último vídeo, aquela euforia de ter um problema, determinar uma ação e depois esse problema ser esquecido na linha do tempo porque o compromisso e o engajamento em resolver a causa raiz
desapareceu. E isso tudo é fomentado e deve ser fomentado pela camada de reporte, pela camada de monitoramento, que qual é o objetivo final? Fornecer output, retroalimentar o sistema, né, todo o processo de gestão de riscos baseado em pessoas, ou seja, você vai reportar como tudo está acontecendo, qual é a exposição, em que pé que estão as ações, evolução, quais são os grandes desafios, aquilo que realmente não dá para fazer a gente vai precisar assumir, aquilo que eventualmente era mais complexo a gente vai precisar prorrogar. Percebe que desde o processo de identificação, gestão e acompanhamento são baseados em pessoas. Se as pessoas que depois no final do dia que recebem o reporte não estiverem engajadas, aquilo não fazer o menor sentido, eles não entenderem o valor que isso traz para eles, esse processo todo não vai trazer o resultado que se espera quando começou a ser implementado. Então, pessoal, eu posso afirmar para vocês, se não existir engajamento das pessoas em contribuir, em fomentar o debate, a cultura de riscos, considerando todas as ferramentas disponíveis, porque isso é bem comum, a área de riscos pode se preparar, se preocupar em criar várias ferramentas e o gestor na linha no final do dia está preocupado em fazer o mais rápido possível aquela atividade, porque para ele é mais uma atividade dentro de uma rotina que já é pesada para ele. Então, se ele não entender que aquilo eventualmente pode inclusive trazer melhorias para o dia a dia dele, num debate de coleta de novos investimentos, substituição de ferramenta, contratação de pessoas e por aí vai, ele não vai fazer aquilo com maior envolvimento, considerando todas as ferramentas disponíveis. Então, o que significa dizer isso? A área de riscos teve um investimento tremendo em construir ferramentas, processos, workflows e etc. Só que a área gestora não vai utilizar. O que isso resulta? Numa alocação de recursos sem grande relevância para o negócio. Porque se o gestor que toca o business, o negócio, se para ele não é relevante, então todo o investimento que foi feito em ferramentas, processos, marketing para divulgar a iniciativa de gestão de riscos, não teve e não vai ter o resultado que se espera, tá bom? Muito bem, então tratar o engajamento, e até aqui eu acho que já ficou claro para a maioria de vocês, e se não a gente vai passar e vai explorar ainda mais, o engajamento é um ativo mais importante de um processo de implementação e sustentação de gestão de riscos. É de fundamental importância para que, quanto o assunto seja melhor entendido, compreendido, ele vai ser melhor aceito e legitimado. Eu já passei por diversas experiências e um antigo chefe ele me falou, Tiago, você pode vir com uma proposta que ela pode ser até a melhor possível, pode ser até melhor do que a que é executada hoje. Mas se não for entendido pelo pessoal, se eles não compreenderem de maneira clara, se eles não aceitarem e, sobretudo, não legitimarem que de fato esse formato vai trazer melhores resultados, esquece, não vai funcionar, porque vai entrar naquele fluxo de repetição da imposição. Olha, a gente vai trocar porque precisa trocar e pronto, acabou. Isso vai gerar alguns preconceitos que vai fazer com que a tração esperada de execução desse processo de gestão de riscos demore cada vez mais. Então, por que eu estou dizendo isso? A área de riscos ela não gerencia riscos. Ela vai trazer e vai apoiar os gestores que estão no dia a dia do negócio a como melhorar a gestão de riscos. Então, vai trazer métodos de identificação, avaliação e todo o processo que a gente já comentou aqui. Então, o gestor de riscos deve apoiar e orientar sobre a exposição de determinado contexto para a tomada de decisão. Se essa relação consultiva é inexistente ou ela já está muito degradada, é preciso pensar ou em construir ou em reconstruir. Porque se tiver essa imposição da obrigatoriedade, olha, a gente vai fazer porque é algo obrigatório, você precisa encaixar na sua agenda, custe o que custar, a reunião vai ser péssima, vai ser aquela situação daquele workshop na qual todo mundo vai entrar na sala, ninguém vai falar nada, só vai ficar baseado em respostas curtas, baseadas em perguntas, e se essas perguntas não estiverem bem alinhadas, bem preparadas, o workshop vai ser extremamente improdutivo. Inclusive, para os próximos vídeos a gente vai trazer aqui toda uma dinâmica que eu recomendo que seja executada para identificação de riscos baseados em workshops. Tá legal? E vocês vão perceber e vai ficar claro o quão é importante o engajamento dos envolvidos nesse debate. Então, para você, gestor ou acionista, que pode se questionar, seus colaboradores ou os meus colaboradores não têm cuidado com os procedimentos adotados
em sua rotina, existe muita falha, existe muita falta de qualidade, ou se sua empresa possui uma noção de alguns riscos que envolvem os seus negócios, mas não possui padronização e governança para identificação, gestão e acompanhamento, por mais que eles já reconheçam esses problemas, sempre vai ter aquela ineficiência de alocação de recursos, prejudicando no final do dia os resultados do seu negócio. E para trazer o quão relevante, quão realmente de fato é importante o engajamento das pessoas, eu tenho aqui 3 exemplos para a gente explorar, com base na minha experiência de vivência em várias empresas, implementando esse processo de gestão de riscos. Eu tenho alguns exemplos aqui que vão trazer o quão importante é e o quão o resultado traz quando a empresa se preocupa não só com a implementação de ferramentas, mas também com o engajamento das pessoas. O primeiro exemplo, pessoal, diz respeito a uma empresa que conseguiu um orçamento para investir em gestão de riscos. Então contratou uma consultoria, contratou uma ferramenta que o ajudava, que iria ajudar no mapeamento, na gestão de riscos como um todo, tá certo? Principalmente para um gap, para uma dor que ela tinha, que era o acompanhamento final das ações, os planos de ação que eram declarados, mas depois eles tinham uma dificuldade enorme de acompanhamento, ao ponto que eles não tinham conforto nenhum se de fato a empresa estava corrigindo os problemas que pipocavam dentro da sua rotina. Então, quando a gente chegou e implementamos a solução, e revisamos a metodologia, logo depois a gente percebeu, mesmo com todo esse processo implementado, depois de um tempo a gente percebeu que muitas ações começaram a ser prorrogadas. Então, a gente percebia que os gestores deixavam vencer, a maior parte deles vencia a data de conclusão daquele compromisso que ele assumiu, e depois pedia prorrogação ou não, simplesmente deixava vencido e o gestor não se incomodava com isso. Então esse foi um ponto interessante, porque ali a gente estava diante de um processo na qual, poxa, a empresa investiu em tecnologia, investiu em revisão de processos, a governança está acontecendo, tem o envolvimento do board, mas mesmo assim o corpo operacional, os gestores ainda não tinham incorporado a necessidade de realmente levar aquilo a sério. E qual foi o ponto de virada? Eles começaram a medir a frequência de utilização do sistema para os usuários chaves. E tudo bem que esse contexto que eu estou colocando é para aquela empresa que contratou um sistema para fazer isso. Mas não significa você, empresa que está começando agora, que não possa medir, que não possa tirar feedback constante dos gestores sobre a aderência do processo de acompanhamento de ação, de formalização de planos de ação e por aí vai. Tá? No vídeo anterior a gente fala bastante sobre isso. Então, esse case em especial, eles começaram a medir a frequência de utilização. Como está o login, pelo menos o login desses usuários que são considerados os usuários-chave, os pontos focais que cuidavam da prestação de contas das ações. Tá? Qual foi o resultado dessa medição? Aquilo que a gente já esperava, os gestores entravam muito somente na véspera, né, de vencer os planos de ação, aqueles que entravam, principalmente os que deixavam vencido realmente não entravam. É aquele pessoal que estava na véspera de vencer uma ação, porque o sistema fazia aquele processo de cobrança por e-mail, ele falava, poxa vida, não, é amanhã. E essa ação eu não me mexi durante o trimestre todo, então eu vou prorrogar. Então eles perceberam que o pedido de prorrogação estava muito ligado ao gatilho das pessoas entrarem nas vésperas, né? E eles falaram, puta, a gente tem uma situação aqui na qual os gestores que estão pedindo prorrogação ao menos sabem que é na plataforma, que tem um workflow, que tem uma governança para pedir prorrogação. Então como é que a gente pode fazer para que eles mudem esse hábito, mudem esse comportamento, essa cultura de entrar com antecedência, de fato priorizar aquilo como atividade? Então, o que a gente sugeriu, o que foi uma cocriação entre a consultoria e a empresa? A gente criou, junto do pessoal de marketing e RH, ou gestão de desenvolvimento humano, como preferir, uma campanha na qual mostrava a importância, com exemplos reais, até de cotidiano, mundo social, de quando você tem um problema, você declara uma ação e você não executa ela. E isso tinha uma grande exemplificação, uma grande participação do board da companhia dentro dessa campanha. E essa campanha começou a ser executada, as pessoas começaram a ser sensibilizadas, poxa, é ruim mesmo a gente ter um problema, declarar algumas ações e isso não ser executado. Isso pode jogar inclusive contra a minha própria reputação profissional.
E essa campanha foi executada e os diretores, o pessoal mais sênior da companhia, começou a cobrar de maneira mais presente a execução das ações. Por quê? Porque além da campanha, para o board, para todos os pares da diretoria, a área de riscos começou a criar um selo de compromisso. E ficou lá evidente os diretores que, por conta dos seus gestores, ficavam numa situação ruim, até constrangedora, por estarem administrando, estarem liderando os frentes importantes, mas no final do dia os gestores não estavam comprometidos a fazer essa atividade ou cumprir as suas obrigações. Então, todo esse processo de campanha, de engajamento, de conscientização, eles estavam buscando que as pessoas compreendessem a importância, de fato, de executar suas ações. Tá legal? E isso deu um baita resultado. Evidentemente, pessoal, que não adianta você fazer uma propaganda, uma campanha interna e esperar que isso resolva na primeira semana, até porque isso vai ser medido numa linha do tempo à medida que os planos de ação forem começar a vencer. E aí você vai perceber que as pessoas começaram a formalizar, começaram de fato a priorizar aquilo. Isso entra dentro de uma agenda de debate da própria gestão da área em definir o que é prioridade e o que não é. A gente precisa resolver a nossa base para conseguir buscar uma evolução e por aí vai. Então, isso foi um baita de um case que deu super certo. O segundo exemplo, o outro exemplo que eu tive na minha carreira foi quando a gente chamou a gente criou um indicador e a gente denominou de telemetria. Tinha uma empresa específica que ela tinha muitos testes de controle. Então, a empresa já tinha investido em gestão de riscos, já tinha os riscos mapeados e os controles declarados. E eles tinham a preocupação em dizer, legal, eu tenho os meus riscos, eu tenho os controles para que esse risco não aconteça, mas será que esses controles estão funcionando? Será que a equipe está fazendo o seu trabalho? Como é que está a vida, né, a saúde do ambiente de controles? Então, eles perceberam que, depois de todo o processo, apenas uma parcela testava controles, ou seja, ia lá, formalizava, esse controle está funcionando, está aqui evidência, e isso otimizava, inclusive, avaliações futuras. Mas eles perceberam que uma parte não fazia isso. Então, eles criaram um indicador a gente chama de telemetria, que media quais eram os gestores e áreas de maior compromisso em testar os controles, baseado evidentemente na recorrência de testes, né? Porque tem controle que não dá para ficar testando todo dia, não faz nem sentido. Mensalmente, bimestralmente, você vai lá, tira uma temperatura e vê se está tudo certo. Tá legal? Não estando certo, aí conecta com a sequência que é a definição de um plano de ação. E aí ficou evidente quais eram as áreas que tinham um compromisso com isso e quais eram as áreas que não tinham esse compromisso. Muito ligado ao exemplo anterior, voltado, esse é um acompanhamento, uma medição ligada ao engajamento, ao comportamento das pessoas em patrocinar e vivenciar de fato uma gestão de riscos. Então, depois que teve esse diagnóstico, quais eram as áreas que realmente nem testavam, aquelas que testavam de vez em quando, tinha uma frequência de teste, de repente parava, voltava depois de um tempão, eles tiraram algumas conclusões. Quais foram os diagnósticos? Porque eles pegaram as áreas que não estavam performando, né, e começaram a pedir feedback. E aí tiveram 3 tipos de diagnóstico. O primeiro, a área tinha um turnover elevado. Ou seja, eles perceberam que a área tinha tanta troca de pessoas que as pessoas novas entravam e não sabiam que tinham que entrar no processo de validar e formalizar o teste de controle. Então não é nem porque não queria, é porque eles realmente não tinham conhecimento do fluxo, dessa governança de prestação de contas. Então eles já remediaram, a equipe de riscos remediou a criar um treinamento específico em vídeo para aquela turma. Porque se fosse, perceberam que se fosse um material de consumo via leitura, seria maçante, seria demorado e as pessoas precisavam pegar a rotina da área mais rápido. Então, eles criaram alguns vídeos com animações para dizer como é que funcionava o fluxo. Seja um sistema, um Excel, isso funciona independente do meio. Tá legal? Quanto mais dinâmico, quanto mais alinhado as formas cotidianas e sociais que as pessoas consomem conteúdo, que hoje é tudo baseado em multimídia, no sentido de ser vídeo, animações, etc., melhor vai ser. Tá legal? Então, esse foi o primeiro diagnóstico que eles conseguiram mitigar com essa questão dos treinamentos mais dinâmicos. Outro diagnóstico foi o quê? Eles perceberam que existia uma sobrecarga de atividade em determinadas áreas, que inviabilizavam, de fato, eles prestarem contas. Então, a área de riscos, o que ela fez? Ela criou uma estrutura para conseguir tentar monitorar de maneira contínua via indicadores aquele ambiente. Da mesma forma, defendeu
um aumento de headcount para aquela área. Por quê? Porque não era só a prestação de contas que estava falha. A própria atividade da área, a própria missão da área estava comprometida porque tinha muita gente sobrecarregada. E a equipe de riscos identificou isso e foi lá e defendeu aumento de capacidade da área. Então isso foi um ponto positivo, tanto para o gestor quanto para o ambiente como um todo que conseguiu medir melhor o contexto de controle. Está legal? E um outro, pessoal, foi uma identificação que foi mais triste, mais ruim, que foi o total desinteresse. O gestor poderia, sim, estar fazendo isso, mas o gestor não acreditava que aquilo era importante, ele tinha a visão particular dele que aquilo lá era uma encheção de linguiça, literalmente, que aquilo era protocolo, que não trazia nenhum valor. Então, a área de riscos teve um debate, falou, olha, a importância, mostrou os bons exemplos e mesmo assim ele não patrocinava. O que aconteceu? Essa pessoa foi substituída, porque a companhia percebeu que a pessoa estava muito preocupada com o seu próprio conforto e não estava preocupada em fazer, de fato, a sua responsabilidade em garantir que os processos funcionem. E isso pode parecer ruim, um cenário ruim, mas acontece muito. Tem muito gestor que está acostumado somente com o salário que cai no final do mês. Ele não tem o pensamento de dono, ele não enxerga as dificuldades do empreendedorismo de fazer uma empresa dar certo, ele está muito mais preocupado com o recebimento dele no final do mês e caso não venha daquilo da forma como ele queira ou se ele no meio do caminho tiver envolvimento em outros projetos que fogem da rotina dele, ele vai se sentir sobrecarregado, perseguido, ele vai pedir aumento, ou seja, essas pessoas nos dias de hoje não funcionam mais, tá? Então, mas pode acontecer? Pode. Então, esse exemplo, essa medida de comprometimento de envolvimento com os testes de controle foi um case positivo porque trouxe melhoria, ajudou os gestores e aqueles gestores que não eram tão alinhados à cultura da empresa, aos objetivos, foram substituídos. Por fim, um outro exemplo que eu vivi foi o seguinte, a gente percebeu que a empresa estava levando tão a sério a questão de gestão de riscos porque ela sofreu demais com problemas internos, com escândalos de fraude interna e por aí vai, ela transformou a gestão de riscos como um princípio da empresa, virou um valor da empresa. E para os vários outros players no mercado que defendem a questão da cultura, dos valores da empresa, vão entender o quão poderoso isso é, para gerar engajamento de fazer negócios, de pensar como dono e por aí vai. Então, o tema de gestão de riscos virou um desses valores. E a partir do momento que virou um dos valores, para realmente fazer com que as pessoas respirassem e agissem naquele sentido, eles perceberam, e o ser humano funciona assim, né? Que ou ele age em busca de conforto, prazer, ou ele age em resposta a alguma dor. Então, essa empresa, como estava numa situação bem ruim, ela precisava de fato fazer com que aquilo acontecesse, além de transformar isso como valor da empresa, colocou como meta, como um fator que ponderasse a remuneração variável dos executivos, né? Muitas empresas têm esse tipo de política, ou seja, além do salário mensal, eles estabelecem o que por aí é chamado de participação nos lucros, bônus, remuneração variável e por aí vai. Então tinha esse fator de ponderação, na qual existia um indicador que media o engajamento da estrutura daquele diretor com indicadores de entrega, de concentração, de prorrogação, de execução de avaliações de risco e por aí vai. À medida que isso começou a ser implementado, no primeiro ano foi um desafio, mas eles agiram, as estruturas, muito pela dor. Perceberam que foram prejudicados, perceberam que tomaram pênalti, que tiveram lá um fator negativo de diminuição dessa remuneração variável e no outro ano isso começou a ser cobrado e no outro ano começou a ser levado a sério porque sabia que ia ter algum tipo de impacto. Com o tempo, deixou de virar meta. Por quê? Porque a busca inicial teve um esforço maior, a maior parte dessa empresa foi motivada pela dor, sim, mas com o tempo isso entrou dentro da dinâmica. A gestão responsável, preventiva, se antecipar eventualmente uma situação de riscos, antecipar um debate de algo que não vai dar certo de implementar, mas já buscar uma alternativa. Isso virou tão rotina da empresa que virou hábito. E aí se construiu uma cultura preventiva e sustentável. Isso trouxe muito resultado para a empresa, porque o debate sobre as soluções, a gente tem esse problema, como que a gente soluciona? A mente dos gestores, dos envolvidos começaram, além de ser mais criativas, mais sustentáveis, o que na linha do tempo, além de resolver o problema, se demonstrava com um investimento mais otimizado. Então esse processo, para vocês entenderem o quão poderoso é.
Então, se você sente que o seu ambiente organizacional está caótico, com dificuldades de acompanhamento, orquestração, se você percebe que a alocação de recursos está indevida ou distante daquilo que você tem como objetivo, ou você como gestor percebe que você tem uma situação de ineficiência, se, por exemplo, os riscos de continuidade de negócio não estão mapeados, se existem falta de planos de ação para isso, é preciso avaliar, pessoal, se as pessoas têm entendimento claro do propósito da empresa. Partindo do propósito da empresa, como é que isso está sendo cascateado para o propósito das áreas? Porque tem aquela história da cultura da empresa que está sendo construída, ou aquela que todo mundo acha que existe, e você tem as subculturas, que são construídas dentro das áreas, muito baseado pelo estilo de gestão de alguns gestores, que pode destoar, pode ficar distante do estilo da empresa. E isso pode prejudicar, sim, o nível de engajamento, não só para gerar resultados, da mesma forma para implementar esse processo de gestão de riscos que tem que estar em busca de geração de resultados. Então, conseguir medir, demonstrar resultados sobre engajamento do público interno é uma questão que parece ser simples, mas necessita de grande comprometimento e resiliência da área de riscos, em conseguir esse patrocínio do board para que isso funcione de fato. Porque se você não tiver patrocínio do board e você trouxer que a equipe, a empresa como um todo, não está levando aquilo a sério, pode ser que o próprio board fale, tá vendo? A gente não estava maduro, tá vendo? Não era o momento, concordo, isso não traz valor. Ou seja, isso pode ser um argumento, inclusive para os diretores que não levam esse assunto a sério, porque não é todo mundo que entende isso ainda. Tá legal? Mas à medida que você constrói, primeiro, essa visão estratégica, primeiro você alinha, você vende e é comprado pela diretoria, aí você vai para baixo, para a equipe e tenta fazer esse processo. E quando você demonstra a ineficiência ou falta de engajamento, vai ser um consenso de que não, isso daí não é aceito. Não é assim que a gente trabalha e a gente tem que buscar sim para que isso seja alterado e a gente entre dentro de uma rota sustentável. Muito bem, e como é que a gente faz e quais são as dicas que eu dou aqui para vocês conseguirem iniciar esse processo de tentar mensurar qual é o nível de engajamento das pessoas no processo de gestão de riscos? Só que antes de eu falar essas dicas mais assertivas no que vocês precisam fazer, eu vou dizer aquilo que eu acho que não deve ser feito. Aquilo que eu acredito que traz um resultado ruim ou pode ser uma derrapada para você que vai começar nesse processo. Não utilize os indicadores de engajamento para inspecionar. Não altere o tom desse processo, no sentido de, olha, eu estou vendo que a sua área não está nem aí para o processo e você usar isso de maneira negativa a fim de pressionar psicologicamente aquele gestor. Ou usar isso a favor de realmente querer prejudicar algum gestor porque você sabe que ele está sobrecarregado, você sabe que ele está com dificuldade de atender alguns pontos e você utiliza isso de maneira negativa. Isso é péssimo. E com o tempo isso fica claro, tá? Então não traga esse ar de inspeção, tá legal? Da mesma forma, não utilize esses indicadores para encontrar o culpado. Olha, aquela área não patrocina a gestão de riscos, então por conta disso o gestor ele é culpado porque ele não participa. Cara, tenta entender primeiro, troca uma ideia, chama ele para tomar um café, entenda os motivos dele, quais são as dificuldades, e isso está alinhado ao primeiro item para evitar que esses indicadores sejam utilizados para inspeção, tá? Se você não tem condições de ter indicadores, etc., mas for iniciar um processo de feedbacks, cria um ambiente, uma atmosfera positiva para isso. Chama o pessoal de comunicação interna, ou se não tem, crie você mesmo um e-mail dizendo, olha, pessoal, a gente vai construir um processo de feedbacks que vai ser muito importante por conta disso, traga os benefícios, traga o propósito desse processo de feedback, os objetivos que você está tendo por detrás disso, para que as pessoas entendam por que você está buscando esse feedback e para que elas não se sintam acuadas, tá legal? Mesmo que você fez tudo isso, identificou que tem alguns pontos de melhoria e você não age, não trata de fato com ações de melhoria cultural, de engajamento, é o pior dos mundos, porque você teve todo um esforço para medir, para saber como é que está e depois você não conseguiu ter tração para buscar as ações de melhoria como um todo, tá legal? Então, medir e não agir é um péssimo negócio, tá legal? Então é isso, são essas as dicas que eu recomendo vocês não fazerem
nesse processo, seja em usar de forma inadequada o indicador, ou seja, mesmo depois de você medir, não tomar ações concretas, porque todo mundo vai perceber que falou as principais dores, falou as principais dificuldades e você não agiu. Com o tempo as pessoas não falam mais e você perde credibilidade. Tá legal? Então, à medida que você então não toma cuidado com essas armadilhas, quais são as iniciativas que eu julgo que é importante, que são bacanas, que vão trazer resultados para vocês sobre a busca de engajamento das pessoas? Primeiro, buscar entender as grandes concentrações no processo de gestão de riscos. O que isso significa? Significa dizer assim, quais são os donos de riscos que têm mais risco dentro do seu mapeamento? Quais são os donos de controle que têm mais controle? Plano de ação, indicador e por aí vai. Dessa forma, você já vai saber aquelas pessoas que têm grande envolvimento, é diferente de comprometimento, com a área de riscos. Então, no primeiro momento, você identifica quem é que tem grande envolvimento. Depois disso, você começa a fazer uma agenda com essas pessoas para tentar entender se eles estão comprometidos. Mostra o propósito, alerta ele que, poxa, está muito concentrado, será que não tem outras pessoas que podem ajudar na prestação de contas, na própria gestão e por aí vai. Tá? Então, essa é a primeira dica para você ter um norte de onde começar. Segundo ponto, medir a concentração de vencimentos e donos das ações que foram declaradas como melhoria ou como correção de problema dos planos de ação. Tá? Fazendo isso, você vai saber quais são as pessoas que aí sim, teoricamente, têm um grande comprometimento, ou deveria ter um grande comprometimento, e você cruza, por exemplo, o Thiago, ele tem 15 planos de ação, 10 deles vão vencer mês que vem. Pô, será que realmente ele vai conseguir entregar isso tudo ou essas datas foram dadas lá atrás de maneira aleatória e coincidentemente calhou de concentrar tudo no mês seguinte? Pô, então já adianta esse papo com ele, tenta tirar a temperatura, já sugere talvez ele dividir melhor isso na linha do tempo, porque aquilo que eu falei, até isso virar hábito, as pessoas declaram ações e esquecem que estão vencendo, e aí eles entram na véspera, como a gente viu um dos exemplos que eu comentei, para tentar prorrogar ou simplesmente deixam vencidos, tá? Então tenta fazer esse cruzamento para você criar uma agenda preventiva, aí sim você está sendo um consultivo em dizer, olha, eu estou reparando que você vai ter um grande desafio, você acha que não é melhor a gente já antecipar um cenário ruim de vencimentos e tentar prorrogar, colocar na linha do tempo um pouquinho mais espaçado para você ter condições de conseguir corrigir isso tudo, porque se você não corrigir isso vai trazer tais problemas e por aí vai, tá bom? Para você ter um processo, ou qual é a outra dica? Você tem um processo de identificação de riscos, avaliação de riscos, e você dividiu que essa frequência de novos riscos, seja ou avaliações bimestral, trimestral, semestral ou até mesmo anual, para quem está começando não importa. O importante é você estabelecer recorrência, para que as pessoas entendam que isso vai virar uma rotina. Fazer de maneira anual não é o melhor dos mundos, mas é melhor do que não ter. Primeiro você começa, depois você tenta buscar isso. A minha recomendação é que o processo de identificação de risco seja contínuo, a qualquer momento. A avaliação de risco seja no mínimo bimestral, para que a gente consiga ter um olhar sobre os riscos que possam ser algum tipo de surpresa. Trimestral também funciona, tá? Então é buscar essa recorrência, independente de se você faz o sistema no Excel, não importa. Com base numa recorrência, você tentar medir quem é que realmente respeita essa recorrência. Tá? Seja uma reunião, seja um processo, enfim, de debate, tente determinar uma recorrência. No começo, para o pessoal não ficar assustado, deixa um pouquinho mais afastado, espaçado, mas tente determinar essa recorrência. Porque daí você, com base naquelas pessoas que não compareceram, você tem que depois fazer uma agenda com elas, para tentar entender o motivo. Tem um outro exemplo que eu trago aqui, que é o seguinte, a gente construiu uma governança de riscos, ela era mensal e tinha um dos diretores que não podia participar naquele dia, naquele horário, porque ele tinha outra recorrência. Só que ele percebeu a importância do assunto e ele falou, não, como é uma vez por mês, não vai cair meu braço se eu deixar de fazer minha agenda e dar prioridade para a gestão de riscos, porque é importante para a empresa. Então esse foi um caso positivo de que ele percebeu isso e não teve toda aquela vaidade que normalmente se tem de encaixar no horário de uma agenda que realmente não tem espaço, né? Então isso foi um ponto importante, tá legal? Outro ponto que eu acho bacana pra caramba é você estabelecer níveis de graduação, tá? São distintivos, badges, enfim, são notas, né? Ou seja, níveis de maturidade.
crie esses níveis, como se fosse uma gamificação, para os gestores, para aquele que patrocina mais, aquele que realmente faz todas as frequências, tem uma gestão mais assertiva. Valorize quem faz tudo de acordo com o que se espera. E venda isso, porque todo mundo quer ser notícia de eventos positivos. Então crie essa atmosfera. Quanto mais apoiar a gestão de riscos, melhor vai ser, não só para a empresa, mas para o gestor, no sentido de meritocracia, reconhecimento e por aí vai. Tá legal? Que mais? A gente tem aqui também outros pontos. Criar um fluxo de feedback, né? Como eu comentei inicialmente. Então, crie essa dinâmica de você buscar se está funcionando, se não está. Porque aquele gestor que, mesmo aqueles que não estão patronando, se ele está falando, não, está tudo certo, ele só está criando argumento para ele mesmo se prejudicar. Porque é um cara que você buscou feedback, nunca falou que estava ruim, nunca deu sugestão, ao mesmo tempo nunca patrocinou, talvez seja aquele exemplo que eu dei de desinteresse e talvez a empresa precisa julgar se faz sentido ter esse profissional. Tá? Mas, ao mesmo tempo, para aqueles que patrocinam, poxa, você vai calibrar cada vez mais a aceitação, buscando a legitimação para você conseguir fazer essa implementação do processo de riscos, tá legal? Divulgar os bons cases, que foi o que eu comentei, provocar agendas externas com o pessoal de mercado. Ou seja, se você está pretendendo fazer uma gestão de riscos de terceiros, que é um item super importante hoje em dia, pô, legal. Ao invés de você divulgar isso ou tentar convencer o povo interno, principalmente os gestores, sobre esse assunto, por que você não acha de trazer um cara de fora de mercado, super conceituado, utilize a sua networking, a sua rede de conexões profissional, traz essa pessoa para de dentro, faz um convite para ela faz uma palestra sobre as importâncias, traz cases reais de impactos negativos, de impactos positivos e por aí vai. É impressionante como isso funciona, mas eu realmente não tenho motivo para funcionar, mas funciona. Porque quando você está dentro de um contexto, de uma empresa, você pode ser o especialista, o melhor especialista sobre aquele assunto do mercado. Se você dá uma opinião, é uma coisa. Agora, se vier uma pessoa de fora, que não tem nada a ver com o contexto, talvez seja menos experiente que você, mas ela fala uma coisa, todo mundo respeita melhor, dá mais patrocínio. Eu não sei se é vaidade, eu não sei se é questão interna, se é, sei lá, não sei. Mas eu já reparei que quando vem uma pessoa externa e fala, talvez aquilo que você mesmo já vinha falando é muito mais aceito. Essa opinião independente tem peso e você, sabendo disso, precisa usar ao seu favor. Tá legal? Por fim, pessoal, é se aproximar do pessoal de RH, pessoal que desenvolve cultura da empresa. Normalmente é RH, mas se tiver outra área que esteja focada só nisso, melhor ainda. Chame eles para verificar como que você encaixa isso dentro de um dos valores da empresa, dentro da comunicação. Os nossos valores aqui é gerar resultado. Agir como um ninja, faca na caveira, tá tudo bem. Mas será que não vale a pena falar que também fazer negócios a qualquer custo pode trazer um prejuízo enorme para a companhia? Negligenciar o cliente ou agir de má fé com o cliente não pode ser mal para a companhia? Então, fazer esse equilíbrio agridoce da busca de resultados, grandes resultados, mas com cuidado, é um resultado também que dá super certo. Tá legal? Então é isso, pessoal. Essa é a minha mensagem. Convido vocês a trazer também cases que vocês acreditam que a gente precisa explorar aqui, que vão ajudar vocês na implementação, desde a abordagem mais básica, inicial, até abordagens mais avançadas. A gente está usando esse espaço aqui para compartilhar conteúdo que seja útil para vocês, para que vocês dominem de fato os riscos que prejudicam os resultados da sua empresa. Tá legal? É isso, foi um grande prazer. Um abraço.